A gente fala sobre as eleições na Argentina. Ontem, domingo, houve o desenho ali das primárias. As eleições gerais serão no mês de outubro e com um resultado surpreendente, né? Aparecendo um candidato que se considera antissistema, um ultradireitista. E a gente vai conversar sobre esse resultado dessas eleições primárias, impactos aqui para o Brasil e para o continente todo de maneira geral, com a Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp, especialista em América Latina. Obrigado por nos atender mais uma vez. Boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, houve uma reação muito grande do mercado financeiro hoje, né, a partir dessa definição. Foi um resultado surpreendente. Isso significa que até outubro, quando vão acontecer as eleições gerais, o caminho vai ser fácil para esse candidato? A situação argentina ela é difícil, desde sua situação econômica. Então, nós temos uma economia bastante inflacionada, na casa de 3 dígitos. Temos uma pobreza que atinge 4 de 10 argentinos, e também um descrédito na própria política. Então, nós temos um cenário doméstico bastante difícil que ajudou a levar, né, o candidato Javier Milei ao primeiro posto nas primárias ontem na Argentina. Certamente não vai ser fácil esses próximos meses, tanto para os outros candidatos, quanto para o atual presidente Alberto Fernandes conter o alvoroço econômico, já que o Javier Milei é um ultradireitista, ele se autodenomina como um anarcocapitalista, ele quer dolarizar a economia, fechar o Banco Central, ou seja, são propostas radicais que a gente até sabe que são difíceis de serem implantadas, né? Não é o presidente que sozinho vai fazer isso, mas isso, obviamente, que ocasiona bastante euforia, tanto no mercado financeiro, quanto tensiona bastante a condição política do país. Pois é, professora, a gente sabe que o mercado reage muito, né, a especulações, a esses ruídos que surgem, tudo isso tem oscilações aí nessas ondas de como o mercado vai se acomodar. A inflação acumulada em 12 meses na Argentina já passa dos 100%, 115,6%. Você tocou num ponto importante aí, que é essa intenção, né, esse plano que já foi dito pelo candidato de dolarizar a economia, mas ele não tem esse, ou não teria esse apoio no Congresso, né? Como é que a gente pode esperar? E até vou te perguntar também daqui a pouquinho em relação às características desse candidato, que é muito peculiar e acaba chamando atenção o fato da população indicar votos favoráveis a ele, não? Bom, falando do primeiro ponto, de fato não é tão simples dolarizar a economia. A gente não pode se esquecer que a Argentina, assim como o Brasil, é um país democrático com instâncias democráticas, e o Javier Milei ele tem um histórico na política muito limitado. Ele venceu as eleições para o Congresso em 2019, então, ou melhor, 2 anos atrás, em 2021. Então, ele tem pouco tempo no seu mandato enquanto deputado. Com isso, ele ainda não tem apoio político, ele não construiu ao longo desses 2 anos, não houve tempo hábil para construir uma base política. Então, isso tornaria, né, o governo dele bastante complexo. Além disso, quando a gente fala em dolarizar a economia, a gente tem que estar, né, o país tem que estar com as políticas macroeconômicas bem coordenadas e bem sustentadas, fortalecidas para dar esse passo. A gente comentou na semana passada sobre o Equador, que é um país que dolarizou, mas empobreceu, aumentou a desigualdade. Então, não é algo tão simples. Mas, vamos falar agora do Javier Milei propriamente, ele é um candidato que ele não deve muito a partidos políticos. Como eu falei, ele tem uma experiência bem pequena na política. Com isso, ele se sente muito livre para falar o que ele quer, né? Ele vai conquistando cada vez mais adeptos, eleitores, dado que a situação do país é uma situação difícil, uma situação dramática. Então, com esse discurso, ele acaba por conquistar muitos adeptos. Uhum.
ele falava dessa coisa do antissistema, e claro, não tem como a gente aqui no Brasil não se lembrar de Jair Bolsonaro na campanha, se colocando de alguma forma também como um candidato antissistema, muito embora tivesse ali uma experiência de 30 anos no Legislativo. De fato, então, esse candidato argentino não tem essa experiência necessária, inclusive até para estar disputando esse cargo, né? Ele não é mesmo parte desse sistema político. Com certeza. O Javier Milei, ele fala muito de lutar contra as castas políticas. Então, com isso, imagine que a população, por sofrer, né, economicamente, a Argentina está numa crise há 20 anos. Imaginem que se houve uma mudança de espectro político no governo, né, do Alberto Fernandes, do Macri para o Alberto Fernandes, e nenhum deles, né, os últimos governos não conseguiram lidar, melhorar, né, tirar a Argentina da crise. Então, essa crise econômica que se arrasta aí há 2 décadas, isso leva o quê? A descrença política, descrença nos partidos políticos, descrença na própria democracia. Com isso, a população mais carente, ela se sente bastante favorecida num discurso que vai dizer, olha, eu vou mudar tudo, eu vou melhorar o país, eu vou tirar o país dessa situação, eu vou lutar contra as castas políticas, eu sou contra a estatização, inclusive ele fala, né, em privatizar as empresas, o ensino, as empresas estatais, o ensino na Argentina, e mais do que isso, né, ele fala, eu vou fechar o Banco Central. Imagine que as pessoas entendem que o Banco Central tem autonomia, tem total autonomia e seria o responsável pela crise econômica do país. Então ele aproveita, né, de uma população carente, uma população que também, claro, tem dificuldade de entender temas às vezes mais complexos, e aí ele acaba catalisando esse tipo de eleitor. No entanto, ele é uma figura muito polêmica, ele rivaliza com jornalistas, ele já insultou, já foi muito furioso, ele escolhe as perguntas que ele vai responder, e ele também traz temas muito polêmicos. Ele é a favor, por exemplo, da venda de órgãos. Então, é uma figura, assim, que, claro, vai se assemelhar, sim, a Jair Bolsonaro, quando a gente pensa, né, nesse discurso radical, nessa forma como ele quer resolver o problema econômico do país. E a gente está falando mais um aspecto, nem de um possível governo dele, mas dessa campanha mesmo até outubro. A gente está falando de um país, a Argentina, que é muito politizado, que tem movimentos sociais muito fortes. Como é que vai ser a convivência entre um candidato de ultradireita com um país com muitos movimentos de pessoas que estão sempre muito mobilizadas, na rua o tempo todo? Infelizmente, a gente sabe que a pobreza, ela leva a menores níveis educacionais. Então, o que a gente percebe? Apesar do país ser muito politizado e ter uma tradição de ser um país politizado, a gente não pode se esquecer que nesses últimos 20 anos, a educação também sofreu muito. Então, as pessoas, né, por que elas acabaram ontem, né, levando o Javier Milei ao primeiro lugar nessas primárias? Porque existe, claro, essa dificuldade educacional já no país. Obviamente que não vai ser fácil, se ele vier a ser presidente do país, lidar com movimento, ou seja, como as pessoas vão, né, lutar pelos seus direitos diante um presidente que vai romper com as instituições democráticas. E ele já está falando isso nas entrelinhas do seu discurso, por isso que ele se assemelha a Jair Bolsonaro. E ele não fala isso de agora. Há 2 anos, quando candidato a deputado, e ele venceu com uma margem bem ampla para ser deputado federal, ele já tinha esse discurso, né, pró-armas, um discurso bastante reacionário, de ultradireita. Então, se eleito, o país vai se encontrar em grande instabilidade política democrática. Professora Regiane, para quem está nos ouvindo e está se questionando, bom, quais são os impactos ou possíveis impactos aqui
com o Brasil, né? As nossas relações diplomáticas, quando a gente fala de negociações, relações bilaterais, né? A chegada de um candidato, como a gente está acompanhando, né? O resultado dessas prévias, das eleições primárias, né? Se alguém ligou o rádio agora, pegou no meio do caminho, em outubro haveremos aí a definição, né? Mas quais são os possíveis impactos aqui para o nosso país? Bom, se ganhar, né, se vier a ganhar o Sérgio Massa, que está pela coligação da União pela Pátria, que é a situação do país, né, do Alberto Fernandes, ou se vier a ganhar a Patrícia Burrit, que está Juntos pela Mudança, da coligação Juntos pela Mudança, eu poderia dizer com certa tranquilidade que isso não iria afetar, por exemplo, as relações do Brasil, da Argentina para com o Brasil, ou no Mercosul. Poderíamos continuar pensando, inclusive, nas negociações para o acordo Mercosul-União Europeia. No entanto, se ganhar realmente Javier Milei, a situação vai ser muito mais tensa. Por quê? Porque ele já diz que vai abrir a economia, vai apostar em relações bilaterais, e aí nós teremos um período, né, de fechamento da Argentina para as conversas, negociações de integração regional, ou mesmo para o acordo Mercosul-União Europeia. Com isso, obviamente, nós teremos novamente um momento de tensionamento entre o Brasil e a Argentina, da mesma forma como aconteceu no governo de Jair Bolsonaro, quando o Brasil se colocou de costas para a América do Sul e aos projetos de integração que eram correntes, apesar, né, de Bolsonaro ter falado do acordo, a integração em si, aqui regional, ela não avançou. Então, eu diria para vocês que com o Javier Milei nós novamente voltaremos a ter aí dificuldade no diálogo com o nosso país vizinho.